Glórias a Deus. Meu amigo, minha amiga, eu quero hoje compartilhar uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para trazer uma palavra de reflexão para a sua vida, para que você possa refletir na sua vida, até mesmo refletir no seu chamado, no seu ministério que Deus colocou nas suas mãos, entregou nas suas mãos esse cajado para você fazer bom uso desse ministério que Deus lhe entregou, que é o ministério do ministro da palavra, para pregoar a palavra do Senhor. E eu quero falar aqui de um homem que foi chamado por Deus, foi separado por Deus, escolhido por Deus, desde o ventre de sua mãe. Esse homem já tinha sido escolhido, chamado por Deus. E a palavra de Deus diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Antes que ele nascesse, ele já era um homem contemplado por Deus, pela glória de Deus. Que você possa refletir nessa palavra, no seu ministério. Porque muitas vezes, ou muitas pessoas que têm um chamado, que foi chamado, vêm de fazer o uso do seu ministério, pregar a palavra, pregar a verdade, dar bom testemunho do Senhor Jesus, e muitas vezes não faz isso. Fica buscando ou criando contenda entre um e outro e não procura dar um bom testemunho às pessoas, mas ficam brigando entre si, querer um saber mais que o outro. Eu quero dizer para você, meu amigo, que tem um chamado de Deus. Vez de você estar querendo fazer discórdia, confusão entre um e outro, você tem que pregar o Evangelho. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para pregar o Evangelho, para dar bom testemunho do que Deus lhe entregou na sua mão. E o que eu quero falar aqui de um homem chamado João Batista, que a palavra de Deus fala lá em livro, glória a Deus, de Mateus 31, ou melhor, 3, e versículo 1, que diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando num deserto da Judéia. A palavra de Deus diz que apareceu um homem chamado João Batista pregando o Evangelho do Senhor Jesus. João Batista, ele se preocupava somente pregar o Evangelho do Senhor, somente divulgar o Evangelho de Deus. Então João Batista, um homem que era compromissado com o reino de Deus, um homem que foi escolhido para preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. João Batista se preocupava somente com o reino de Deus e pregar o Evangelho. Dar bom testemunho daquilo que Deus entregou na sua mão. João Batista, ele zelava
pelo seu ministério e dava bom testemunho do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus fala no livro de Mateus 3:2, que ele diz assim, e ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Então João Batista, ele se preocupava em quê? Pregar o arrependimento. João Batista, ele não se preocupava, amado, procurar saber da vida dos outros, procurar saber da vida dos outros discípulos, dos seus irmãos, para falar mal, não. Apenas João Batista, ele se preocupava em pregar o evangelho do Senhor Jesus. Ele se preocupava com as pessoas, em pregar o arrependimento às pessoas. E as pessoas que ouviam João Batista pregar o evangelho do Senhor, o arrependimento do reino de Deus, a palavra de Deus que as pessoas se arrependiam e eram batizados por João Batista no Jordão, amado. Por que as pessoas ali vinham até João Batista? Que a palavra de Deus diz que vinha gente de vários lugares para ver João Batista pregar. Por quê? Porque as pessoas viam algo diferente em João Batista. Via algo diferente naquele homem. E as pessoas ali ouviu João Batista pregar e se arrependiam, e João Batista ali batizava aquelas pessoas. Hoje, as pessoas estão mais interessadas em procurar criar contenda, dar mau testemunho, fala mal do seu irmão, fala mal do ministério um do outro, e não se preocupar em levar o evangelho do Senhor Jesus. Faça que nem João Batista, amado. Um homem que tinha o Espírito Santo de Deus, o chamado, uma responsabilidade, e ali ele entregava para as pessoas aquilo que Deus entregou para ele. A palavra de Deus diz aqui, amado, que para você ver que a humildade de João Batista, que fala lá no próprio livro de Lucas 3:16 em diante, que diz assim, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E aqui você vê a humildade, a simplicidade de João Batista. Que nós possamos ter essa mesma simplicidade, essa humildade de João Batista. Que ele diz, ei, aí vem um que é muito mais poderoso do que eu. Eu apenas batizo somente com água para o arrependimento. Mas vem um aí que é muito mais poderoso do que eu.